Olá pessoal, estamos chegando aqui para mais um Terapurcast e hoje nós vamos falar sobre formação em terapia capilar e profissão. Resumindo, né gente, vamos falar sobre a terapia capilar como modelo de negócio e como isso pode impactar muitas vidas e muitas profissões também. Nós estamos aqui com os nossos tricologistas, começar aí com o meu amigo Luan Rodrigues, né? Bárbara Moura e Marília Jäger, tá certo gente? Então vamos iniciar, começando já com quem? Vou começar contigo, Luan, hoje, tá? Vamos lá. Vamos lá, meu amigo. Então eu queria que você falasse, te fazer uma pergunta aqui sobre o que é a terapia capilar e qual é o diferencial entre um tratamento de terapia capilar e um tratamento convencional. Qual é a diferença de um para outro? Eu pergunto isso porque muitas pessoas confundem. Eles pensam que às vezes um tratamento convencional normal é terapia capilar. E nós sabemos que não é. Mas qual é essa diferença? Tá, então, terapia capilar, para começar, é um tratamento que a gente faz para a saúde do couro cabeludo e haste capilar. É um conjunto de técnicas e dermocapilares que a gente utiliza para fazer esse atendimento. E a diferença de um tratamento comum para fio e terapia capilar é que o tratamento comum ele já é um protocolo pronto, que tu aplica em todo mundo da mesma maneira. Ele dá o efeito Cinderela dele ali e tá tudo certo. A terapia capilar é um conjunto de técnicas avançadas com produtos dermocapilares avançados que vão te dar o tratamento de disfunções capilares, disfunções do couro cabeludo e da haste capilar também. Muito bem, muito bem, muito bem. Marília, me diz uma coisa, e quem pode se tornar um terapeuta capilar? E a gente sabe que a terapia capilar, ela trata com saúde, tá certo? E eu pergunto, precisa ser um profissional da área da saúde para fazer um curso de formação? Não precisa ser um profissional da área da saúde. E aí, aproveitando, eu vou contar um pouco de como eu, rapidamente, né? De como eu me inseri, com certeza, né, pode. no mundo da terapia capilar. Então, eu vim da área administrativa, né? Trabalhava no CLT, na área administrativa. Então, quando eu decidi empreender, eu empreendi como manicure e maquiadora. Então, quando eu fiz a minha formação em terapia capilar, eu não tinha conhecimento nenhum sobre cabelo. Tá? Então, a terapia capilar, para mim, foi um divisor de águas. Porque quando eu comecei a trabalhar a terapia, eu sempre buscava mais o cuidado. Né? Não sou contra químicas, nada disso. Bem pelo contrário, né? Eu, por um momento, eu fiz, né, uma parte da formação de cabeleireira também. Trabalhei com mecha, com cor, com progressiva, com tudo isso. Hoje eu ainda faço alguns dos serviços, mas o que me encanta e a minha paixão é realmente o tratamento, o cuidado. Né? Então, não tinha conhecimento nenhum. Isso não impossibilitou a minha busca pelo conhecimento, bem pelo contrário. Eu acho que é só querer, né? Querer e buscar, como a gente já falou nos outros podcasts, que o estudo, né? O conhecimento é a base de tudo. Então, nós precisamos estar engajados para isso. Maravilha, maravilha, Marília. E assim, ó, como todos sabem, a Terapur, ela tem o seu curso de formação de terapeutas capilares, né? É um curso mutante, onde nós ministramos esse curso para várias cidades do país. Já rodamos esse país inteiro, de norte a sul do país, ministrando esse curso. E eu vou fazer a pergunta para você aqui, Bárbara. O que diferencia o curso de formação da Terapur comparado com outros cursos? O que nós temos de diferente dos demais cursos? Por que nós estamos sendo um sucesso no país inteiro e nós temos gente do Brasil inteiro nos procurando para fazer o curso de formação de terapeuta capilar conosco? Eu vou te devolver em outra pergunta. Você quer a parte polêmica ou não? Pode seguir com as duas, Bárbara. Eu espero tudo. Vamos lá, larga aí. Então, a Terapur Dermocapilar, ela vem com o curso de formação em terapia capilar, mas eu posso dizer que é um curso de formação em dermoterapeuta capilar. Isso por quê? Porque a informação, ela vem antes da venda do produto. Ninguém pode comprar o produto e depois fazer a formação. Primeiro, eles vão estudar as alterações, as disfunções, o que causa
todas as alterações do organismo vão entender o que é uma terapia capilar integrativa, e esse é um grande diferencial. A Therapur é a única instituição que traz a terapia integrativa como a gente traz para dentro de um curso de formação. Então, essa é a cereja do bolo que a gente não deixa para depois, para módulos futuros. Não, essa eu vou dizer que é uma disciplina que faz toda a diferença na hora de fazer uma avaliação capilar. A diferença é que, primeiro, a gente tem o uso dos dermocapilares. A pessoa sai de lá sabendo o que é uma alteração, ela sai sabendo como que ela vai proceder nessa alteração, como realizar um exame, principalmente como profissional. Ela entra, a gente sabendo a história daquela pessoa. Ela não entra a gente achando que ela não é ninguém, que a partir daquele momento ela será alguma coisa. Não, aquela pessoa tem uma história, ela tem uma família, ela tem toda uma sequência e que ela se abriu para esse novo. E o que a gente traz dentro desse curso de formação, a gente pode dizer que é transformador para a pessoa, não só o profissional dela, mas a gente pega também o pessoal dela, porque ela é merecedora de estar ali na formação para que ela possa transformar a vida dela como a vida dos familiares dela também. Muito bem, e só para salientar, os nossos cursos de formação, eles são presenciais, né? Exatamente, ele presenciais é presencial. E com pacientes reais. A parte prática é com pacientes reais, né, Bárbara? Exatamente. Quando a gente pensa nisso, o que adianta a gente trazer tanta imagem, tanta parte de disfunção se a pessoa não tiver o contato inicial com aquelas pessoas, né? Então, a pessoa que está fazendo a formação tem toda a parte prática, acredito que desde o segundo dia, e que agora a gente já está estudando a possibilidade, desde o primeiro dia, a pessoa já ter algum contato com as alterações capilares, porque dentro da forma, todo mundo tem uma alteração capilar, seja ela um pouco de oleosidade, então a gente quer trazer isso a partir do manuseio do tricoscópio, porque tem gente que não sabe onde dá o zoom, onde que conecta. Então, tudo isso, além do suporte, a gente também mostra para a pessoa, mostra para o aluno como que faz. Então, nenhum aluno é capaz de dizer que saiu de uma formação sem aprender nada de novo. Pessoas que já fizeram formação, que vieram, que refizeram a formação com a gente, são incapazes de dizer que eles não aprenderam muita coisa nova. Porque o que a gente traz é científico, é educacional, é experiência nossa de vida que a gente traz. Então, no meu caso, são quase 10 anos trabalhando com cabelo, fazendo isso, juntando tudo em um método e trazendo para quê? Possa trabalhar não só as alterações, mas como a pessoa como um todo. E assim ela consegue tanto entregar alívio, muitos benefícios para a pessoa e realmente trabalhar a sua autoridade como profissional na área da terapia capilar. Sabe, eu costumo dizer que todo profissional que faz o curso de formação de terapeutas capilares com a Therapur, ela sai de lá qualificado já para no dia seguinte já começar a exercer essa profissão. Ela sai de lá pronto, sai qualificado. Mas, Marília, eu te pergunto o seguinte, a pessoa que busca esse curso de formação, que ela se forma, concluiu o curso, quais são as oportunidades que se abrem para ela? Então, a gente tem oportunidades de crescimento, né? No sentido de ter um trabalho novo, um serviço novo, né? Hoje o maior número de profissionais que a gente tem são cabeleireiros, né? Temos já profissionais da área médica, da saúde, né? Como a Bárbara falou também, já tricologistas formados buscando a nossa formação. Esteticistas. Né? Esteticistas também, biomédicos. Né? Uhum. Então, é um serviço novo. Oferecer uma possibilidade nova e também gerar um trabalho novo. E dentro da nossa formação, o nosso aluno, ele se forma e ele continua estudando com a gente, né? Então, nós temos a nossa comunidade de terapeutas capilares, que é um grupo de ensino, né? E também de troca de conhecimento no sentido de dúvidas, né? De acompanhamento, de sugestões de tratamento. Então, ali a gente faz
todo um trabalho educacional também no grupo, né? Além disso, nós temos também todas as nossas especializações. Como já falamos nos programas anteriores, o Lua tem a parte do curso de microagulhamento, né? Que a gente também leva para todo o Brasil, né? Então, esse estudo contínuo, né? É uma ferramenta que a gente disponibiliza tanto na formação quanto no pós, né? Nessa área, principalmente da análise, que é hoje a maior dificuldade dos profissionais, né? Que é identificar e então direcionar o protocolo. Então a gente tem treinamentos com a Bárbara também, trazendo esse suporte, né? Para que o profissional, ele, tendo o atendimento, ele consiga já direcionar o seu protocolo. Então, nesse sentido, a gente tem muitas vantagens, né? Em relação à formação e ao pós-formação também. Nós temos esse cuidado, né, de ter esse acompanhamento com os formandos, né? Tanto é que todos eles vão para essa comunidade do WhatsApp que você comentou, onde recebe 2 conteúdos semanais, né? E a gente também disponibiliza curso online gratuito toda semana. É basicamente quase que uma faculdade online, né, gente? Exatamente. Tanto conhecimento que a gente repassa aí para os nossos terapeutas capilares. Mas, Lua, me diz uma coisa, Lua. Na tua opinião, assim, de que forma que um salão de beleza ele consegue se beneficiar quando ele coloca serviços de terapia capilar dentro do seu espaço? O cabeleireiro que aproveitar essa oportunidade, ele só tem a ganhar. Porque o salão de beleza, quando tu vai fazer qualquer tipo de tratamento ali, tu já consegue identificar. Claro, tu faz a nossa formação. Como a gente tem a parte de terapia integrativa, a gente consegue ver sinais macro, sem câmera. A gente já consegue ensinar para o nosso aluno como ele consegue ver esses sinais e já identificar possíveis disfunções. Quando a pessoa senta lá na cadeira do salão e tu vai fazer um tratamento, tu já consegue ver rarefação, miniaturização dos fios, descamações, processos inflamatórios em geral. Então, ali ele já consegue pode falar assim pro cliente dele, por exemplo: fulana, eu tô vendo aqui que tu tá com uma vermelhidão no teu couro cabeludo, vamos analisar ali com tricoscópio rapidinho? Vamos conversar um pouquinho? Aí ele já consegue levar aquele paciente para a parte de terapia capilar. Então, esse cabeleireiro só tem a ganhar. Ele é mais fácil do que eu quando comecei, por exemplo. Quando eu comecei, eu era professor de inglês, né? E aí eu tive o problema com o Covid, não tinha o recurso para tratar essa queda capilar. Fui pesquisar e aí, pesquisando, já gostei da área. Fui estudar biomedicina, fui estudar estética. E aí uma coisa levou a outra. O que eu terminei primeiro foi a terapia capilar. E aí, da dor, já virou amor, né? Porque dali, eu nunca mais parei de trabalhar com a terapia capilar. E para mim, era muito difícil. O começo foi bem difícil. Porque as pessoas só me procuravam quando elas já sabiam que tinham algum problema. Por exemplo, eu tenho algum tipo de dermatite porque eu pesquisei na internet, porque o médico me disse isso e aquilo. Aí eles iam me procurar. Diferente de uma cabeleireira, né? A Bárbara tem como exemplo a cabeleireira, que ela era cabeleireira. Tu consegue pegar o teu cliente direto ali na tua cadeira todos os dias, identificando algum tipo de disfunção capilar. Se chama-se afinidade de atividades. Exatamente. Né? Para mim foi uma transição de carreira, assim, totalmente diferente, mas foi muito bom, né? Mas foi bem complicado no começo exatamente por isso, porque eu não tinha acesso a pessoas todos os dias, então eu tive que trabalhar bastante no meu marketing e mostrar para as pessoas que eu realmente sabia o que eu estava fazendo para poder conseguir chamar essas pessoas para o meu espaço. Então, e eu queria acrescentar também naquela pergunta que foi para a Bárbara, qual a diferenciação da nossa formação, né? Uma coisa que eu não tive quando eu fiz a minha formação foi um suporte pós-formação. Então, não tinha esse suporte que a gente dá para os nossos alunos, o conteúdo das redes sociais também. Em outra instituição, né? Em outra instituição. Não tinha conteúdo em rede social como a gente tem. A nossa rede social da Terapura, tem conteúdo toda semana. Tem conteúdo sobre disfunções, sobre a parte de business. Então, é muito completo. A pessoa que entrar ali no nosso Instagram, ela consegue ter informações não só das formações, mas também sobre o mundo da terapia capilar em geral. E na instituição que eu fiz, por exemplo, tu entrava ali, não tinha quase nada. Era tudo coisa pronta, não tinha um suporte.
pós. E uma coisa muito interessante, a nossa apostila, né, gente? A nossa apostila, ela é rica em conteúdos. Ela tem mais conteúdos do que pós-graduações de tricologia, né? Porque eu faço uma pós-graduação em saúde estética avançada. E a minha parte de tricologia que eu tive na pós, ela é boa, mas é bem fraca comparado ao que a gente entrega ali na nossa apostila, que foi pesquisado por todos nós, escrito ali. Ela entrega muito. E a parte de terapia integrativa e dermocapilar ali não se encontra em outro lugar da maneira que a gente disponibiliza ali. E sem contar também que eu escuto muito relatos de profissionais da beleza que depois que introduziram os serviços de terapia capilar nos seus espaços, eles conseguiram triplicar os seus faturamentos. Então, assim, são 3 vezes mais. Realmente o aumento de faturamento, ele é fantástico, e a lucratividade também, né? Exatamente. Agora falando um pouco sobre negócios, né? Bárbara, e para você, assim, o que você... qual a tua dificuldade na fase inicial, tá certo? O que tu entende hoje? Quais são os primeiros passos para um terapeuta ter sucesso no mercado de trabalho? Então, o meu início não foi, assim, muito difícil, porque eu sou muito cara de pau, né? Então, eu já sabia exatamente, enquanto eu estava fazendo ali aquela formação, eu já sabia quais eram as pessoas que eu ia catar primeiro, né? Assim, venha cá, porque eu já identifiquei que você tem algumas alterações. O que acontece é que quando eu fiz a formação, a gente não, porque na verdade o que era passado pra gente é que não tinha essa visão integrativa como um todo. Uma alteração era uma alteração e era assim que se tratava. Era um produto que iria tratar tudo. Só que na minha mente eu ficava pensando, mas como que um produto vai estimular, vai ser anti-inflamatório, ele vai agir na descamação e ele ainda vai tratar a sensibilidade. Então, na minha cabeça, isso nunca entrou, né? Então, eu sempre fui muito de pesquisar, eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Então, para mim, o sim é assim. Para mim, eu tenho que pesquisar e realmente ver o fundo de todo aquele estudo para eu poder entender e realmente pensar, é realmente assim. Mas esse, além de ser um diferencial tanto para a nossa formação, quanto também para toda a linha Therapur. Por quê, gente? Já entrando em outro assunto, mas eu já volto lá, Evandro. Por quê? Quando a linha foi desenvolvida e ela foi lançada, não foi lançada uma linha profissional que era para tratar tudo. Foi lançada uma linha profissional. Dentre ela tem várias formas que a gente pode trabalhar os protocolos, tanto para estimular, para acalmar, irritação, descamação, tudo com protocolos diferentes. E também 4 linhas home care. Então, não é uma coisa que a gente vai vender para poder tratar tudo, né? Isso acaba sendo inviável e falho, né? Para uma empresa de terapia capilar. Então, lá no início, a minha dificuldade maior foi a falta da informação. Foi o perguntar e não ter uma resposta. A resposta que eu obtinha era, porque é assim e você tem que aceitar. Olha bem pra minha cara. Se eu vou aceitar algo desta forma, né? Então, não. Eu busquei conhecimento, eu busquei ajuda, fiz outras formações. Então, eu sou formuladora de cosméticos, né? Então, eu consigo entender a ação, a forma, o ativo que vai ser adicionado e a ação ou reação que esse produto vai ter, né? Então, a maior dificuldade que eu tive foi essa, a falta de informação e o que difere hoje a formação que nós fazemos, né? Na verdade, nós temos informação demais, né? O que a pessoa precisa ter, a gente está disponível e a gente trabalha em artigos científicos. A gente não tira isso debaixo da mesa, apresenta e diz que é assim. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, a gente tem base científica para isso. Não impõe nada, né, Bárbara? Exatamente. Verdade, muito bem colocado. E eu acho, complementando, Sim. As duas falas do Luan e da Bárbara, é que, por exemplo, quando eu aprendi terapia capilar há 5 anos, ou era terapeuta capilar ou seguia trabalhando como cabeleireiro. Exato. As duas coisas eram Tinham que ser distintas. diferentes, né? Não se tinha essa intenção de unificar esse profissional, de levar a terapia capilar
pro cabeleireiro, né? Porque a maioria dos pacientes estão lá dentro, estão dentro de um salão de beleza, né? Então esse é o nosso objetivo também. Até porque quem faz o tratamento ainda precisa continuar fazendo a coloração na raiz. Exatamente, não vai deixar, mas era imposto, né? A gente aprendeu como ou faz uma coisa ou faz outra coisa, né? Hoje não, hoje a gente ensina que as duas coisas devem andar juntas, precisam andar juntas, porque senão a gente não vai mais ter cabelo pra cuidar, né? Exatamente. E o cabeleireiro também não vai mais ter cabelo pra embelezar, né? Então hoje a terapia capilar, ela precisa estar sim em todos esses espaços, no salão de beleza, na clínica de biomedicina, com o dermatologista, com o esteticista, né? Então ele precisa receber essa informação. Verdade. Sabe que o público que nos procura para fazer o curso de formação, muitos deles vêm dentro do espaço de beleza, né? Porque eles querem agregar esse serviço dentro dos seus espaços, mas tem aquele profissional que ele está em fase de transição, ele está numa profissão no qual ele está insatisfeito nesse momento, ele quer transitar para outra profissão, e aí vem a terapia capilar como uma opção forte, né? Mas também tem aquele que abriu uma clínica já tem ideia muito bem formada, eu quero abrir uma clínica, tanto é que nós temos várias clínicas espalhadas pelo país inteiro já. E eu te pergunto o seguinte, Marília, para abrir hoje uma clínica de terapia capilar, a pessoa precisa ser dermatologista? Não precisa ser dermatologista. Qualquer profissional formado na área da terapia capilar, inclusive com a nossa formação completa no trabalho da terapia integrativa, tem essa possibilidade, né? E o que o Evandro falou é bem isso. Me identifiquei porque quando eu busquei, quando o Evandro me apresentou a terapia capilar, foi justamente por isso. Estava no momento de transição. Então eu atuava já na área do embelezamento e eu precisava de algo novo. Precisava mudar. E me identifiquei muito, né, com esse cuidado. E realmente, como já falei antes, foi um divisor de águas. E hoje, trabalhando no formato de clínica, de terapia capilar, sendo referência, eu percebo que sim, era o momento certo, fiz a escolha certa e nada me impossibilitou. O fato de não ter o conhecimento não impossibilitou. Pelo contrário, né? Só como a vontade, o engajamento e a busca por isso, né? Uhum. E para você, na tua opinião, quanto tempo leva um terapeuta capilar para ter sucesso no mercado de trabalho? Só depende dele mesmo. Ele pode ter sucesso em 1 mês, 2, 3. Depende de como ele vai agir pós-formação, né? Uhum. Se ele fizer a formação, deixar a apostila tirada num canto lá, não pegar mais, resolver 2 meses depois, 3, começar a atender, ele vai ficar com a memória ruim, né? Ele vai ter que revisar tudo para conseguir retomar. Agora, por exemplo, eu fiz a minha formação, cheguei na minha casa numa sexta-feira, na segunda já fui atender e nunca mais parei. Acredito que o esforço do terapeuta capilar e ele aparecer, como diz a Bárbara, botar a cara pra jogo, né, que tu diz, influencia muito no sucesso que ele vai ter. Porque ele tem tudo na mão, ele tem o conhecimento ali da formação, que é completíssimo, tem a apostila para ele consultar a hora que ele quiser, ele tem o grupo de suporte e ele tem o produto correto já também na mão dele, porque ele sai da formação já com os produtos que ele precisa, né? E todo o kit home care também ele já consegue adquirir lá na formação. Então, o sucesso dele vai depender do esforço dele, mas é possível de ter sucesso em 1 semana, 2, 1 mês, 2, 3, e é possível de não ter sucesso se a pessoa só for lá e não fizer nada pelo trabalho dela mesma. Exatamente. O marketing da formação, ele deve começar antes, né? A pessoa já fez ali a compra do seu ingresso para a formação. Cara, já vai nas redes sociais, porque os teus primeiros clientes vão ser aqueles que já vão no teu espaço. Então, olha, vou fazer esse curso de formação, vou começar a trabalhar com terapia capilar. Eu notei que você outro dia reclamou de uma descamação, de uma sensibilidade. Então, aguarda um pouquinho, eu vou fazer o curso de formação e eu já vou trazer uma saída pro teu problema. Vai no Instagram e fala sobre o assunto. Quando tiver na formação, tira foto com a gente, marca a gente. Aí, cara, pega o jaleco. O que vai te diferenciar de cabeleireiro para terapeuta capilar? Você vai tirar o seu avental e você vai colocar o seu jaleco.
mais autoridade que isso. Exatamente. Você está colocando um jaleco porque você participou de toda a formação e você finalizou aquilo. Você recebeu o jaleco, você já pode utilizar. Então, mesmo você sendo cabeleireiro, você tira o seu avental, coloca o seu jaleco e começa a atender. Trabalha isso na sua forma de marketing, faz a tua foto com o canudinho. Isso chama bastante atenção, né? Então, esse é o início do marketing e as pessoas, elas vão atrás de você. As pessoas que você atende já são seus clientes para se tornarem pacientes num futuro bem breve, né? É aquilo que eu falo sempre, né? Em tom de brincadeira, lógico. Mas tu não pode ser aquele terapeuta 007, que ninguém sabe o que você faz, né? Então é importante ter essa capacidade de vender o melhor de si mesmo ao outro, né? De divulgar aquilo que você faz, né? O tempo inteiro. Exatamente. E é aquele negócio, eu sempre falo, na minha palestra tem o básico bem feito faz a diferença. E o básico bem feito é você falar o que você está fazendo de novo, é você falar para os seus clientes o que você faz de novo. Se esse básico não for feito, você não consegue passar para a próxima etapa. E não adianta ter vergonha, tem que ir lá e tem que falar, mesmo que você faz. Não tem que ter vergonha de perguntar se ficou com alguma dúvida, porque é a partir dali que a tua vida pode mudar, ou você pode dar um 360 e voltar para o mesmo lugar só com um certificado a mais, né? Então não é esse o nosso objetivo. A gente quer mudar a vida das pessoas, né? E a pessoa tem que entender que uma vez que a vida dela mudou, ela tem a oportunidade de mudar várias vidas através da saúde do cabelo. Muda, né? E muda várias vidas. Transforma as várias vidas, né? Bom, Marília, daí a pessoa se formou, ela já começou a trabalhar, ela já tem alguns clientes. De que maneira ela pode agregar mais valor aos seus atendimentos? Falando de terapia integrativa, tem todo esse olhar para a busca do cuidado, né? Então a gente tem a técnica, a gente tem o produto, mas o que além eu vou fazer para me diferenciar? Então, acho que é o cuidado com a pessoa. Daí vem esse atendimento humanizado, né? Do acolhimento, de ouvir. Hoje nós estamos acostumados com ambientes de salão e de tudo mais, com um atendimento muito robotizado, né? Sem acolher, sem ouvir o nosso cliente. Então, hoje, o que me diferencia também é isso. Claro que todo o aprendizado que a gente tem na formação, né? Da forma como a gente conduz, do método de trabalho, mas a técnica e o produto, eles já respondem por si. Então, o protocolo, ele é aplicado, ele já vai responder por si. Mas hoje o que diferencia realmente é esse acolhimento. É a forma de receber esse paciente, de ouvir sobre a dor dele, porque a dor dele muitas vezes fala sobre a disfunção que ele mostra, né? Que o cabelo mostra. Então, para mim, o diferencial é esse acolhimento. É o que diferencia na hora do atendimento. Perfeito. E Lua, me diz uma coisa assim, e na tua opinião, quais são os principais desafios e as vantagens de entrar dentro desse universo da terapia capilar? Para quem já é da área do embelezamento, por exemplo, os cabeleireiros, eu acho que o principal desafio é tirar as crenças que eles têm anteriormente, já. Porque tu tem que ir para formação de mente muito aberta, porque vai ser uma coisa diferente do que tá acostumado a fazer. Não é para deixar o cabelo lá com uma escova modelada, não é para embelezamento. Tem algumas pessoas que têm dificuldade de fazer essa transição aí, porque ela quer seguir fazendo as coisas que fazia anteriormente. A gente sabe que precisa, a gente tem que andar junto, saúde e estética, saúde e embelezamento, mas dentro sempre da saúde capilar. Então, tu não vai fazer coisas agressivas como tu fazia anteriormente. Tu vai fazer os protocolos, tu vai deixar a pessoa sair do teu espaço de atendimento embelezada, mas tu não pode continuar com aquela crença antiga ali, a querer atender 2 de uma vez só, querer fazer chapinha no atendimento, querer aplicar tônico e fazer escova modelada. E essas coisas têm que mudar. E isso é um desafio muito grande que eu vejo das cabeleireiras, às vezes. Elas não viram essa chave e tem que ter essa virada de chave, né? Eu acredito que para quem para quem não é da área, é de outra profissão, por exemplo, a Marília, foi muito mais fácil de tu entender o que era. Porque a gente só foi lá, aprendeu
e seguiu trabalhando nisso. Não tive Já vieram desconstruídos. Né? desconstruídos. Eu não tinha uma crença, Sem crença, sem vícios, né? sem vício, exatamente. Então, é muito mais fácil. Então, eu acredito que um dos maiores desafios para uma cabeleireira é essa virada de chave, né? Exatamente. E as vantagens para ela são todas. Porque depois que ela vai para a formação e volta para o salão, como a Bárbara disse, com certeza ela já vai, se ela trabalhar no marketing dela, ela já vai ter clientes esperando ela lá na porta do salão dela. Porque disfunção capilar todo mundo tem. Todo Ela mundo já tem. saiu com o diferencial que do que nós saímos, né, Luan? Porque Exatamente. nós não tínhamos salão de beleza. Ela já tem o espaço, já tem as clientes. Então é só ela pegar o relatório dela de atendimentos e selecionar para quem ela vai chamar primeiro, digamos assim, né? Porque uma oleosidade, uma queda, nossa, se a gente pegar 10 pessoas de uma lista, as 10 têm algum problema. Exatamente. Com certeza. E isso é bem interessante porque é um projeto novo da Terapur, né? O projeto que se chama Terapur Day. Exatamente. Então, nesse dia, o que acontece? Também é uma contribuição da empresa para poder trabalhar esses profissionais, né? Porque às vezes eles ficam meio assim, tipo, ai, mas eu vou atender sozinha, eu não sei como que eu vou fazer ainda. Insegurança, Exatamente. né, A insegurança, são dois pilares, a insegurança e os vícios. Primeiro, ela acha que ela não vai ser suficiente para poder realizar aquele atendimento sozinha. A gente também ajuda nessa parte, né? Então, esse projeto já está em andamento, que vai ser desenvolvido pela Marília nos locais. Então, vai fazer em parceria, todos esses atendimentos para trazer mais segurança dessa pessoa para que ela possa desenvolver o trabalho com mais qualidade. Já os vícios de trabalho é bem complicado, porque, por exemplo, na formação, a gente foi finalizar um cabelo com uma escova terapêutica. Escova terapêutica, a gente chama dessa forma porque é uma escova que, primeiramente, não vai encostar o bico do secador no cabelo. Por quê? O bico do secador, ele suporta altíssimas temperaturas porque ele é feito de carbono. Só que se você encostar esse carbono quente no cabelo, ele vai causar uma fratura no fio. Logo, ele pode criar uma bubble hair, que é uma bola de ar dentro do fio que já causou uma fratura, ali vai quebrar e vai virar uma ponta tripla, quádrupla, né? Vai arrebentar o fio. Só que quando a gente fala, o vício da pessoa é tão automático que ela volta a fazer. Então, esse é um exercício diário dela poder mudar essa forma. Só que é um pouco complicado porque pode acontecer. Foram 10, 15 anos trabalhando da mesma forma. Só que o que a gente faz? A gente pode trocar isso. A gente tem que botar na nossa mente que agora a gente trabalha com saúde. Quem trabalha com saúde não destrói. A gente vai adaptando, né? Exatamente. Verdade, verdade. Bom, pessoal, todos sabem da qualidade, né, que os produtos da Terapur têm, da qualidade que eles entregam. Mais uma pergunta, continuo contigo, Bárbara. Na tua opinião aí, de que forma os nossos produtos eles podem ajudar os profissionais a fidelizarem os seus clientes? A gente fideliza quando a gente ajuda, né? Quando a gente apresenta para a pessoa que ela tem uma alteração. Eu sempre falo para as alunas, vocês têm alterações em todas as clientes de vocês. Por exemplo, uma alteração de indicação de deficiência de vitaminas e minerais, que ela se apresenta acima das orelhas. É aquela cliente que vai vir fazer escova toda semana e que você vai agora, com o olhar de terapeuta capilar, identificar naquela região que ela tá com menos cabelo. O que ela vai fazer? Ela vai trabalhar a nutrição daquela região. Como que a gente consegue fazer isso? Com todos os produtos da linha Pro Essencial. Desde o peeling, o shampoo, todos eles são ricos nutricionalmente para equilibrar microbiota, para poder realizar um equilíbrio do manto hidrolipídico, quando a gente fala de oleosidade, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um couro cabeludo oleoso, ele ainda pode ser ressecado, né? Então, o peeling, ele vai fazer uma limpeza sem abrasão,
né? Ele contém a argila branca, que ele vai acalmar também. A gente pode iniciar também protocolos, por exemplo, com o blend de óleos, óleo vegetal e essencial acalmia, para trabalhar alterações com descamação, ou então o próprio blend estímulo para começar a estimular esse couro cabeludo. Então, todos eles a gente vai ter benefício. Mas dentro dessa linha a gente pode ter diversas abordagens. Mas todos os produtos contêm ativos que vão não só equilibrar, mas também nutrir, independente de qual ele seja. E agora eu também vou falar de como uma consumidora final. Que uma cliente que precisa fazer a terapia capilar e há um tempo atrás ela precisava manter os produtos de home care. Qual é a primeira ideia quando a gente fala de um produto com esse diferencial? Um valor agregado, né? Então, quando chega na hora do cliente levar para casa o seu produto home care, o que acabava acontecendo? Pesava, né? Falando de negócio agora, pesava no bolso. E a gente tem esse diferencial de ser um produto dermocapilar que entrega resultados com ativos fantásticos, mas que cabem no nosso bolso. Então isso é um diferencial enorme, falando de manutenção, de fidelização desse cliente também, né? Para ele conseguir continuar usando o produto em casa, porque faz toda a diferença. Precisa ter essa manutenção, né? Sim, e a gente tanto pensou na parte de tratamento quanto de proteção também, né? Exatamente. Porque, por exemplo, a terapia capilar, há anos atrás, ela não se estendia ao fio. Só que quando a gente fala de finalização do cabelo, a pessoa não precisa, hoje em dia, ela não precisa ir para casa com o cabelo molhado, a menos que ela queira. A menos que ela queira. Né? Então, nós temos leave-ins que eles foram desenvolvidos para fazer a proteção do fio ao secar. Só que aí qual que é a diferença? O profissional ele tem que entender que existe uma finalização terapêutica e uma finalização estética. Então, quando a gente fala de terapia capilar, a gente vai fazer uma finalização que ela seja terapêutica também. Né? Até para continuar aquele fio. Porque não adianta a gente tratar o couro cabeludo se a haste do fio tá com problema e a gente não consegue identificar. Não, a gente tem que trabalhar como um todo. Couro cabeludo e também o fio. Por isso que é tão completo, né? Ou todos os produtos que a gente tem para trabalhar e a pessoa também levar para casa. Bárbara, assim, ó, sabe que, obviamente, que nós temos muitos profissionais que foram formados pela nossa empresa, para a Therapur, né? Mas também nós temos muitos clientes que foram formados por outras instituições, né? Até eu quero abrir um parênteses aqui e já falar que os nossos produtos, eles são somente vendidos para profissionais qualificados, né? Capacitados, qualificados. E então eu te pergunto assim, ó, para aquele profissional que se torna um cliente Therapur, quais são o suporte que ele ganha? Olha, eu vou te dizer que a gente só não bota para dormir. Mais ou menos isso. Exatamente. Porque... Ainda. Mas olha que pode dormir, né? Se ele botar uma gotinha do óleo acalmia na mão e inalar, ali ele vai ter uma noite com uma qualidade de sono muito boa. Vou te dizer que, volto a dizer, a nossa formação ela é totalmente diferente. É a pessoa mergulhar dentro da terapia capilar de cabeça, né? E ela não vai encontrar profundidade, né? Ela não vai encontrar o fundo, porque realmente não tem fim. Então, a gente, na formação, a pessoa tem que vir preparada. Porque ela vai ver coisas que ela nunca imaginou ver. Desde o primeiro dia até o último dia. Vai ser trabalhado ela como profissional, vai ser trabalhado ela como aluna, vai ser trabalhado ela com a parte do business também, que é de extrema importância. Ela vai entender sobre a ação dos ativos nas alterações. Então, esse não tem como fazer um comparativo da nossa formação. É muita coisa. O que a gente fez? A gente pegou tudo que a gente acha essencial. Essencial. Gente, até a linha profissional, ela se chama essencial. Porque o essencial que precisa para você ser um excelente profissional, né? Você recebe. Então, tudo aquilo que a gente oferece. Eu não posso ir, mas eu já tenho a minha formação em terapia capilar, mas eu quero começar a trabalhar com os produtos da Therapur. Tem treinamento. Mas aí, assim, eu tô trabalhando já com os produtos, mas eu tenho dúvida. Beleza, tem a comunidade.
Tá, mas e agora eu quero formar um business disso na minha cidade que ainda não tem. Beleza, a gente encaminha para o setor responsável, né? Que já acredito que a gente vai falar sobre isso. Mas então, assim, é impossível a pessoa ter uma dúvida e essa dúvida não ser sanada, né? Então, a empresa, ela tem as pessoas que trabalham em cada setor para poder trabalhar com isso. Então, aqui a gente tem 3 pessoas da parte educacional que a gente entrega todo o suporte. Se precisa falar sobre o protocolo, a gente vai falar sobre o protocolo. Assim como também tem especialização de protocolo, tem especialização de ozônio, tem especialização de microagulhamento. Porque a gente trabalha nisso para que a pessoa ela seja cada vez mais competente para que ela possa desenvolver mais e melhor o seu trabalho, para que isso também se converta no seu faturamento, né? Porque no final das contas, isso também é importante. Viu, pessoal? Assim, ó, e o pessoal também, agora trazendo dentro desse contexto também, às vezes o próprio terapeuta, né, ele quer trazer outro formato de negócio dentro do espaço dele ou da região dele. Nós temos também os nossos distribuidores, né? Então, quem tem interesse em pertencer aí à nossa rede de distribuição e revender os nossos produtos aí dentro da sua região, nós temos um plano de negócio vitorioso, pronto, né? Para começar, a gente só trabalha com área fechada. Então, assim, ó, a pessoa que tem o interesse em distribuir a nossa marca, distribuir os nossos produtos na sua região, aquela região de atuação dele vai ser exclusivamente para ele. Somente ele vai atender aqueles clientes dentro da sua região. E para isso nós temos todo um suporte de qualificação, de treinamento, de equipe, enfim, tudo aquilo que for preciso e necessário para o sucesso, para ele alavancar as vendas dentro da sua região, tudo isso nós temos pronto já, né? E é importante também salientar que nós temos outros braços de venda, né? Nós temos a venda dos nossos produtos ou através dos nossos distribuidores, tá certo? Ou através dos nossos consultores de vendas, que vende direto para a empresa daí, ou através dos nossos SDR, que são as pessoas que prospectam o cliente no país inteiro. Então, nós temos 3 formatos aí de distribuir e de vender os produtos Therapur e fazer com que ele chegue aí de norte a sul desse país. Exatamente. E lembrando que o cliente final não pode comprar diretamente conosco. Então, o cliente final, ele precisa passar por um terapeuta capilar para poder obter uma indicação direcionada para alteração, né? Porque se fosse esse o caso, seria mais fácil colocar nos supermercados, né? Exatamente. Mas, como é um produto que ele precisa ser direcionado para a sua eficácia total, então, para responsabilidade da empresa e também responsabilidade com todos aqueles terapeutas capilares, né, que passaram por nós para poder fazer toda essa formação, então é direcionado para eles. Então, precisa ter uma avaliação, não é porque eu tô com queda de cabelo, eu quero comprar o Queda Control. Então, a gente precisa primeiro avaliar para poder ver qual é o produto que mais vai se identificar com a alteração desse paciente. E também eu gostaria de colocar que todo o distribuidor nosso, ele tem direito de levar um curso de formação de terapeutas capilares para a sua região. Tanto é que nós já viajamos aí para vários estados do país levando o nosso curso, né? Então, ele não tem necessidade de trazer os seus clientes para a nossa sede. Não, nós vamos até a sede dos nossos distribuidores. Exatamente. Inclusive, essa agenda de shows, né? Dá para ter acesso através do nosso site, terapurdermocapilar.com.br. Então, se você também quer conhecer sobre os produtos, sobre a nossa parte educacional, sobre a empresa, sobre o propósito, missão, você pode entrar em contato através do site que a gente fica à disposição para conversar. E até junho já temos shows fechados, né? No primeiro semestre nós já temos a agenda lotada, né? A gente vai começar a abrir a agenda agora já pro segundo semestre. Bom, para finalizar, Marília, como o mercado da terapia capilar tem crescido nos últimos anos aqui no Brasil? Podemos olhar para nós 4 e cada um de nós terá alguma coisa a tratar, né? Eu acho que é isso. Então, na verdade, as pessoas estão pedindo esse socorro,
né? É esse o crescimento, é o crescimento dos problemas das pessoas, né? Então, isso mostra também a necessidade de trabalhar com a terapia capilar. Então, os gatilhos vêm aumentando, os problemas capilares vêm aumentando e, consequentemente, a necessidade. Então, um profissional que se atenta a essa condição do mercado, com certeza já está à frente, né? É o que eu sempre digo. Então, perceber isso é um diferencial. Entender, assim, que essa demanda, ela existe, né? Sempre existiu, né? Sempre existiu. A questão é se você tem qualificação, ou se não. você tem produto para atender essa demanda. Exatamente. Tá certo? Se você não tem ainda, eu costumo falar que isso está ligado diretamente na sua conta bancária, ou seja, é o dinheiro que você está deixando de ganhar. Isso. Então, terapia capilar é sim um negócio altamente lucrativo e é um grande modelo de negócio. Exatamente. E assim, dentro da logística, né, que era a minha formação anterior a trabalhar com terapia capilar, lá na logística se ensina que estoque parado é dinheiro parado. Mas dentro da terapia capilar, não. A gente precisa ter estoque porque a gente não sabe qual vai ser o paciente que vai aparecer. E se a gente não tem produto, a gente deixa de atender. E até porque paciente. O estoque não fica parado. Ele gira, né? Ele gira e muito rápido. Então é assim, é até uma inteligência de negócio. Sempre ter kits home care dentro do teu espaço, porque a venda é garantida. Pessoal, então estamos chegando nos finalmente, estamos terminando aí mais um Terapurcast, né? Muito obrigado, Marília, muito obrigado, Luan, muito obrigado, Bárbara. E é isso aí, gente, nós continuamos levando a terapia capilar de alta qualidade de norte a sul desse país. Até a próxima.